Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, todas as segundas-feiras, um programa inédito. No terceiro episódio, o episódio de hoje, vamos falar sobre as altas taxas de juros e o impacto no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora. Nossos convidados do episódio de hoje, Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, Davi Fialkov, economista, e Mozart Ness, economista também e professor da Universidade de Caxias do Sul. As boas-vindas a todos, boas-vindas também a quem nos acompanha aqui pelo Spotify, YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda. Antes de introduzir aqui o assunto e chamar os convidados, uma pincelada rápida em duas notícias para a gente ir situando quem está nos ouvindo sobre o tema de hoje. Notícia recente do Correio Brasiliense fala que juros altos impactam micro e pequenas empresas. Segundo uma pesquisa, 76% das micro e pequenas empresas reclamam das taxas e 26% não conseguem pagar todas as despesas no mês. Com a taxa básica da economia estacionada em 13,75% desde agosto de 2022 e o crédito escasso, as micro e pequenas indústrias brasileiras estão cada vez mais endividadas. E outra notícia aqui, uma declaração que chamou atenção nos últimos dias, do presidente da Fiesp, falando que as taxas de juros no Brasil são pornográficas. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, o Josué Gomes da Silva, chamou de pornográficas as taxas de juros no Brasil, em um discurso no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Só para introduzir, então, esses dois enxertos aí de duas notícias recentes, dando as boas-vindas ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, Assis Melo, que propôs no episódio anterior a gente falar sobre esse assunto. Bem-vindo novamente, presidente Assis. Bom, eu acho que, né, Márcia, o programa, né, o Pode Sim, né, metalúrgico pode e deve falar todos aqueles temas que impactam, né, na sua vida, no dia a dia do trabalhador, da trabalhadora, da sociedade como um todo, né? O impacto, né, no nosso entendimento do juros é isso. Ele trava a economia. Por quê? Porque quando o presidente da República vai dizer o seguinte, ó, é preciso baixar o juro, o que a sociedade como um todo? Bom, vou esperar baixar o juro. Então, o que é isso? Não há, no meu entendimento, compras e nem investimento. Porque se tu vai fazer uma compra e tu vai fazer prestação, o que vai acontecer? O juro está alto. Então, qual é a expectativa do comprador? Esperar baixar o juro, né? Os preços estão caros. O juro está caro. Estão falando todo que é preciso baixar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar baixar o juro. Como não baixa, o que há? Há uma trava na economia. A economia não anda. E isso, então, no nosso entendimento, né, e eu estou aqui cercado por professores e economistas, do qual tenho a honra aqui, desculpa, o professor Mozart, né, isso né, de saudar aqui. Para nós é uma alegria o senhor está aqui presente com nós, batendo um papo sobre esse tema, né? O professor Davi também, que já nos acompanha aqui, o Davi já é da casa, né? Mas também, e eu me sinto honrado aqui, Márcio, então tá aqui junto nesta mesa aqui, conversando sobre esse tema aqui, mas com gente que estuda e domina, mas para que as pessoas entendam, né? O Pode Sim metalúrgico pode discutir tudo quanto é tema, então nós estamos aqui introduzindo o debate e dando uma opinião sobre esta questão do juro, né? Então, o juro alto, ele impacta a economia e não há como se desenvolver, porque não há investimento e o dinheiro está caro. Então, além de não ter, como é que se diz, quando tu vai pedir um empréstimo no banco, tu não vai fazer um empréstimo, eu não vou pagar um juro muito alto, como está todo mundo pedindo e clamando para se baixar o juro. Então é o seguinte, o que há? Há aqui recrudescimento na economia, porque não há investimento, não há compra, não há novos produtos no mercado. Então há uma questão importante, e quando tu traz a notícia, Márcio, das pequenas indústrias e das médias, eu digo que isso afeta a economia como um todo. As próprias empresas grandes, por mais que elas tenham, hoje as empresas têm o sistema de financiamento, têm os bancos que elas mesmas
financia a sua própria produção e a venda dos seus produtos, mas o comprador lá na ponta, ele recua exatamente por essa questão, porque é uma expectativa que o juro baixe, né? Porque eu acho, né, e aqui os professores podem me ajudar nisso, a impressão que eu tenho, que isso é pior do que se tivesse o seguinte, não, o juro está alto e vai continuar alto. Porque daí então já vai continuar alto, eu vou comprar, vou fazer o que dá aqui, vou tentar alongar a prestação. Mas como há essa expectativa de redução dos juros, então aqui tem pelo menos um compasso de espera. E isso, no meu entendimento, traz preocupação sim para a economia, porque é isso, hoje o juro está muito alto e do aspecto, por exemplo, do financiamento e da dívida pública, aí eu acho que esse professor pode ajudar melhor nisso, ela tem um crescimento cada vez maior e isso afeta, como é que se diz assim, do ponto de vista das contas do governo, por um longo tempo. Então, enquanto mais demorar para baixar o juro, mais longo vai ficar, como é que se diz, a nossa dívida também pública do Estado, e isso diminui o potencial do próprio Estado, do próprio governo, de investir também, né? Então, nós precisamos aqui, porque numa visão, professor, que nós temos de projeto de desenvolvimento para o país, o Estado tem que ser um indutor da economia, né? Então, como é que o Estado vai ser o indutor da economia se ele... O poder de investimento dele é reduzido e o custo desse dinheiro, mesmo embora sendo do governo, também é alto. Então, são questões que a gente precisa compreender do ponto de vista da economia, que o juro hoje é uma trava grande do ponto de vista de soltar um projeto de economia para poder gerar emprego, poder ter um investimento e poder também o governo ter uma condição de controlar melhor a sua própria despesa também, né? Porque o juro alto tem os papéis do governo, se ele está alto, essa despesa do governo também é grande. Então, eu acho que são uns aspectos assim. Então, nós temos que fazer um movimento, né, em defesa da redução dos juros, né? Então, esta questão hoje, por exemplo, aí tem o presidente eleito, se elegeu com um projeto, com um programa, não importa aqui a quantidade de votos, mas foi eleito, né? Tem que tocar. E aí tem o presidente do Banco Central que tem uma outra visão na política econômica. Então, essas questões aqui é uma disparidade no nosso entendimento. E por isso mesmo que eu acho que é isso, né? Nós temos que se juntar às vozes aí em defesa, né, da redução do juro e do desenvolvimento econômico, essas questões todas. Então, eu acho que é um aspecto muito importante para nós, porque isso trava tudo, né? Trava o emprego. Não é que ele trava, ele possibilita, não tendo a economia vai parando. Concretamente é isso, né? Aí aumenta o desemprego, aumenta as coisas, o que é? Aí a economia para mesmo, né? Muito bem. Para entrar aqui no debate... Isso aí. Presidente Assis Mello, falando em juntar as vozes, eu fiz questão de trazer duas notícias que são reclamações aí da alta de juros dos setores empresariais ali, das micro e pequenas empresas e também da Fiesp. A gente está no podcast da categoria metalúrgica, mas é para mostrar que isso impacta a todos. Então, já quero aproveitar e ouvir, então, a partir dessa fala do presidente Assis, dar as boas-vindas ao nosso professor e pesquisador Mozar Ness. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito bem. Bom, por que o juro está alto? Essa é a questão, né? No Brasil, nós temos uma tradição de juro alto. A nossa vida econômica ela é calcada numa trajetória de juros muito alto. E eu concordo que, de fato, nesse momento, o patamar de 13,75 ele é bastante elevado. Mas nós temos um problema. O mundo adoeceu. E essa doença fez com que todas as economias tivessem que gastar mais, tivessem que despender mais. E isso acabou gerando inflação no mundo inteiro. Então, essa é a primeira crise econômica que nós estamos vivendo, que não é culpa da economia nem dos economistas, graças a Deus, né, professor? Senão eles davam sempre a culpa para nós, né? Pô, o que vocês fizeram, né? Não, dessa vez nós não fizemos nada, nós somos produto dessa crise. Então, o juro teve que se elevar de forma abrupta e persistente para nós domar. Agora há pouco, nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar no ar, a situação da inflação. E a inflação vem dando sinais de que não vai aguentar por muito tempo esse patamar aí. Então, ele começa a cair. E aí abre a perspectiva para a gente pensar nesse sistema. Quando eu estava, no século passado, que eu estava na faculdade, surgiu a ideia do sistema de metas de inflação.
que foi se eu não me engano, na Nova Zelândia, foi o primeiro Banco Central a adotar. E nós achamos aquilo revolucionário, né? Porque ele aplicava a ideia da regra de Tobin, enfim, né? Então, um tripé macroeconômico, né? Então, para poder fazer funcionar esse sistema de metas de inflação, teria que se ter o Banco Central independente, teria que ter o câmbio livre e aí, então, um sistema de metas onde o Banco Central mira e aí procura fazer o ajuste para essa situação. Por quê? Porque o Estado, de uma maneira geral, para ele é a atribuição do Estado, né, da macroeconomia, né, fazer com que nós tenhamos estabilidade de preço, crescimento econômico, distribuição equitativa da renda. Essa é a questão. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos reduzir a desigualdade. Nós precisamos fazer com que os benefícios do crescimento cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Então, essa é a maior preocupação. Eu, particularmente, eu pesquiso muito inflação. Eu tenho ódio de inflação e nojo. Quem tem ódio e nojo não gosta, né? Por quê? Porque a inflação, todo dia de manhã, quando a gente levanta da cama, a gente faz uma escolha, né? Sim. A chamada escolha intertemporal. O senhor escolhe entre trabalhar ou ficar no lazer. Então, a gente troca tempo de vida nosso em trabalho para ganhar dinheiro, para poder adquirir os bens, para sustentar a nossa família, para cuidar de nós. Enfim, essa é a questão. Se a moeda for doente, e é isso que a inflação faz, ela adoece a moeda, ela automaticamente deprecia o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do Márcio, do professor. Então, essa é a questão. Se nós quebrarmos a capacidade da moeda de ser um condutor desse tempo de forma... né? Porque nós poderíamos dizer o seguinte: quanto é que custa uma Coca-Cola? Sei lá, uma lata, R$6. Sim. Dependendo do quanto eu ganho, eu vou ter que trabalhar 10 minutos, ou meia hora, ou apenas 30 segundos para poder comprar. Mas é tempo de vida. Né? Então, o tempo ele é a questão que faz com que o professor, o presidente, Assis e o Márcio sejamos... E o Elon Musk, todo mundo igual, né? Porque o dia para nós equivale a 24 horas. Sim. Então, essa é a questão que nós precisamos ter em mente. E eu dizia o seguinte: olha, o juro está alto e infelizmente, ele é um remédio muito amargo. Mas eu não, assim, na literatura econômica, presidente, não existe outro remédio que funcione de tal forma como funciona o juro para domar a inflação. Porque a inflação ela cresce assim, ela é bandida. Eu vivi no século passado, o senhor também. O que acontece? Ela funciona em patamares, né? Ela vai de 0 até 15, daí ela vai patinando. De 15 ela pula para 30, de 30 ela vai para 100, e daí ela cresce. Né? Que é o caso, infelizmente, da Argentina, que está vivendo uma inflação muito alta nesse momento. Então, a gente tem que fazer que nem o cara aquele, né, que foi atropelado por um trem, e quando viu o trem, foi lá e deu tiro. Esse bicho, quando cresce, ele é muito perigoso. Né? Então, a inflação é uma coisa que nós precisamos domar. De fato, o senhor disse uma grande verdade. O juro trava a economia. Trava porque ele cria, ele apresenta para todos nós um custo de oportunidade. Sim. Então, hoje, se o senhor investir em títulos... Sim. Garantido, o senhor vai ter um rendimento aí de 15% a 20% com essa Selic. Sim. Isso faz com que ele esterilize investimentos que estejam abaixo de 20%. Sim. Porque o senhor vai fazer uma conta simples. Pô, se eu for vender cachorro-quente e eu ganhar 15%, eu fico em casa e não abro a minha barraca de cachorro-quente, invisto aquele dinheiro, eu vou ganhar 20%. O custo de oportunidade está ali. Então, ele cria, ele esteriliza todos esses investimentos da parte de baixo. Isso se chama eficiência marginal do capital, que foi descrito por Keynes. Então, essa é uma característica que, quando o juros ele atua dessa forma, e de forma persistente, né, ele acaba gerando essa situação. Também tem o outro lado. Antes ali, quando a presidente Dilma foi destituída e depois o Banco Central fez uma curva reversa e baixamos o juro, e estava com um juro de 2%, e a economia patinava. Sim. Então, o senhor disse outra verdade. O senhor disse que o Estado deve ser um indutor do crescimento da economia. Né? É possível.
Por exemplo, a minha tese de doutorado, eu estudei justamente essa questão. Sim. Existe uma correlação no Brasil entre a despesa discricionária, o investimento do governo e o crescimento da economia. Sim. A gente vê o ciclo bem, eu trabalhei essa questão, tu vê o ciclo bem certinho. Sim. Mas o senhor também disse outra verdade. Sim. O tamanho da pedra que nós arrastamos com juro, sim, é ele que faz com que as nossas políticas contracíclicas, né, que é aquela política que a gente toma contra o ciclo, né, tu está indo numa depressão, não, vamos gastar, vamos fazer isso, esse tamanho dessa pedra, né, do mito grego lá, o Sísifo, né, o tamanho dessa pedra, ele é tão grande, tão intenso que ele é uma âncora, ele nos prende embaixo. Sim. Então nós temos outro problema junto com os juros para resolver. É como nós vamos desmontar uma parte do tamanho dessa pedra. Sim. Dessa âncora que nos prende. Porque é isso aí, de fato, que está nos prendendo ao porto e não deixando o nosso barco navegar. Nós vamos até a saída ali e aí a corrente acaba, nós temos que voltar. Sim. Então essa é a questão, nesse momento, que mais nos preocupa. Então, para responder, tá? O juro, de fato, está alto, só que nós precisamos ter uma certa cautela com esse juro, da forma que nós vamos... Né? Então, estou dizendo para não ser gradualista, porque o gradualismo não funciona muito na economia. Né? Mas, assim, ó, temos que ter uma certa cautela para ver como é que nós vamos atuar daqui para frente, porque o paciente, como eu poderia dar um exemplo assim, ó, nós sentamos na cama, o Brasil sentou na cama, agora, em termos de inflação. Sim. Nós estávamos deitados, estava em coma, agora a gente já sentou. Então ele já teve uma grande melhora, sentou na cama, né? Sim. Agora, para nós levantar e caminhar no quarto, dali vai um trecho. Professor Davi, nosso convidado, mas que é da casa. Como falou o professor Mozart aqui, a culpa não é tua também, né? Não é dos economistas, não é do professor Davi também. Bem-vindo novamente. Obrigado. É um tema muito interessante, porque, veja, a taxa de juros ela é o principal instrumento de política macroeconômica. Qualquer país do mundo, hoje. Política macroeconômica. Tem outras coisas, mas aí é o principal instrumento. Nesse sentido, normalmente os bancos centrais eles têm um mandato, né, para cumprir, tentando combinar a questão do crescimento e a questão da inflação. Tá? Eu acho que intuitivamente a gente consegue entender. Se a economia, vamos supor, crescer demais, além da capacidade produtiva, vai dar inflação, porque não vai ter produção suficiente para acompanhar a demanda. Tá? Aí tu reduz a demanda com a alta do juro, e aí tu equilibra de novo, volta tudo ao normal. Então tu tenta, se caiu muito, a economia está entrando em recessão, tu diminui a taxa de juros para ela voltar a crescer. Não é isso? É mais ou menos esse equilíbrio que é feito há décadas. Né? O problema aqui, a gente teve, no ano passado, uma inflação elevada, mas eu diria assim, não foi tanto por alta de demanda. Foram choques de oferta. Né? Choque de oferta, o que aconteceu? Começou a guerra na Ucrânia, a guerra na Ucrânia interrompeu um fornecimento enorme de combustíveis, de petróleo, que impacta em várias cadeias produtivas, às vezes mais de uma vez, em termos do preço, impacta com mais porcentos, tá? Nos fertilizantes, que impacta em toda a alimentação, quer dizer, não só a soja, o trigo, mas também o pãozinho que tu vai comer, a massa que tu vai comer. Veja, então, os transportes disso tudo. Tá? Então, e teve... e os próprios grãos, né? O trigo exportado pelos russos, que foram embargados, e mais o rolo do SWIFT, meio que deu uma... Isso já vinha uma desorganização da produção internacional, pós-pandemia, com aqueles gargalos de oferta, né? Que estavam com dificuldade de insumos, né? Nas indústrias, chip, etc. Tá? Pena que não dá tempo a gente falar aqui. Bom, então, claro, teve uma inflação também. Então, esses preços, teve aquela primeira leva de inflação, teve a ver com aquela renda represada durante a pandemia. Então, teve aquele spree, aquele gasto, aquela corrida para gastar,
no final do ano de 2001, no início de 2002, e depois isso acabou praticamente. 2022, né? 2021, 2022, obrigado. Né? É que eu falo muito rápido e engulo as palavras aqui também. Então vai aqui vai o 2001, 2002, né? 2021, 2022 e vai começa a entrar esse rolo de oferta, esse choque de oferta. Contra choque de oferta, juro alto não funciona. Ele o juro pode ir a 1000%, não vai afetar o preço da gasolina, que foi uma das coisas que mais subiu dos combustíveis. O governo poderia ter subido o juro muito mais, poderia. Não ia modificar esses preços. Que interessante isso, porque a gente pensa que é automático, que influencia em tudo, então tem coisas que são inelásticas, ou razoavelmente são inelásticas à subida do juro. Tá? Então, claro, e aí acontece isso, então nós tivemos esse problema. E como subiu muito o juro em agosto, foi mais ou menos onde, se não me engano, foi 3,75, foi agosto do ano passado, quase um ano. Né? E o juro leva um certo tempo para fazer efeito, leva perto de 6 meses. O que aconteceu? A economia no segundo semestre começou a ficar mais lenta, cada vez mais lenta. A economia começou a entrar em recessão. Se não técnica, mas pelo menos começou a ficar lenta. Iniciou esse ano também lenta. Efeito do juro alto. E a própria inflação começou a cair já. Claro, uma parte pode ser efeito do juro, mas uma parte é efeito, sem dúvida, dessa nova configuração. Tá? Então, eu estou falando aqui o seguinte, o problema, eu até li um artigo esses dias acho que desse cara que está sendo indicado para o Banco Central, o Galípolo, né? Ele foi diretor esqueci o nome do banco, tá? Ele foi diretor, foi CEO, acho que foi o diretor financeiro, ele explicando que não é eficiente, o Banco Central tem autonomia, mas não é independência. Né? Vamos dizer assim, vocês vejam, o Banco Central, na crise de 2008, o Banco Central americano, que é independente, atuou em consonância com o governo. Agora, na pandemia, em consonância com o governo americano. Né? Aqui nós vemos o Banco Central tentando atuar em desacerto com o governo. Veja, não é que tenha que ter, é que, assim, vamos supor, o Banco Central vai subir mais o juro para compensar o que ele acha que o governo está fazendo de errado. Isso não é eficiente. E o governo vai piorar o que ele está fazendo de errado, vamos supor, entre aspas, para compensar o que o Banco Central está fazendo de errado, entendeu? Uhum. Se um for para um lado e o outro for para o outro, isso é ineficiente, isso não ajuda. Tem que coordenar. Tem que ter coordenação, isso. Então, essa independência não é independência, é autonomia, tá? Mas, então, tem essa relatividade da política econômica, que é o Conselho Monetário Nacional que fixa. Bem, Davi, mas eu estou falando demais aqui, desculpa. Não está falando demais, mas eu queria aqui entrar mais assim como é que eu vou te dizer assim, mais na real. Não que não seja real a discussão aqui, porque nós, qual que é o problema do juro? Porque o juro, o que eu vejo assim com o juro alto? O juro alto, hoje, da forma que está, a sociedade está perdendo. A economia perde, a sociedade perde. Tá, mas quem é que ganha, então? Ah, sim. Entendeu? Claro. Porque é isso. Se ela é uma trava na economia, afeta o emprego, afeta a indústria, não gera emprego, a economia trava, bom, então a sociedade perde. Tá, mas qual é a vantagem disso, então? Entendeu? Então, sim. Aqui é isso porque o conceito hoje, por exemplo, da distribuição da renda, o professor Mozart até levantou aqui, do ponto de vista do juro, bom, vai controlar a inflação, tá, legal, mas e daí? Controlando a inflação, mas a economia não rende, desemprego, essa coisa toda, isso não não entra numa recessão? Sim, é o que nós estamos, é para onde a gente entendeu? Então, onde é o equilíbrio disso, né, para que a gente possa... Eu vou dar uns dados para comparar, tá? Para a gente ter uma ideia de... O professor aqui também pode entrar aí, né, professor? Eu vou aproveitar também só dar um dado rápido aqui, que pode ser interessante para o debate, conforme isso que o Assis falou. A inadimplência bateu o recorde e atingiu 66 milhões de consumidores, dados aí do SPC Brasil, em 2023. Entre os motivos desses 66 milhões de inadimplentes está, entre outras situações, a questão dos juros altos. Também tem essa questão da inadimplência, que também acaba
essa bola Isso. de neve. Isso que ele falou antes ali, Essa questão dos juros altos na inadimplência. Mas eu quero, antes de chegar nisso, eu quero comparar países, por exemplo, Estados Unidos, tá? Teve uma inflação que chegou quase a 9%, mas eles tiram um pedaço do núcleo da inflação, 6,5%, tá? Eles subiram a taxa de juros deles para 4,5%, agora 5%, 4,5% a 5%. Eles sempre têm uma banda. Sim, compara uma inflação de 6,5%, juro 4,5%, 5%. Brasil, inflação 5,8%, abaixo da americana, juro 13,75%. Tem alguma coisa errada? Tá entendendo? É uma diferença. Mas, professor... Vamos ver a Europa, 10% de inflação. E aí? Juro, 4%. Isso aí. Exatamente. Mas o juro é muito mais baixo. Não, a inflação é lá em cima e o juro é muito mais baixo que o nosso. Mas olha bem, esse é o ponto. Existe uma coordenação entre o Banco Central norte-americano e o Banco Central da Europa. Sim. Eles têm que jogar a mesma coisa. Porque se eles jogarem diferente, se houver disparidade na taxa de juros e no câmbio, o que vai acontecer? Os investidores vão arbitrar, eles vão sair de uma posição nos Estados Unidos e ir para a Europa, ou sair da Europa e vir para os Estados Unidos. Então, esses dois grandão aí, né, esses dois aí, em específico, eles são muito grandes. Então, é outro nível. Esse aí é a Champions League. Sim. Agora, nós aqui, nós que jogamos o gauchão aqui... Mas veja bem. Professor, mas e nós aonde é temos que entra o livre mercado, então? Quer dizer assim, que o livre mercado é só para os outros países, não? Mas daí não tem a questão do tal do livre mercado? Não, mas é que eles são muito grandes, presidente. Eles têm uma... eu estudei essa questão. Sim. Como eles têm uma economia extremamente grande, impactante, né? E talvez venha no futuro... Tu tem a China aí? Como é que está a China? China tem sim. 3,65. E a inflação 2,10. A inflação 2,10. Então, nós temos que entrar no jogo assim, vamos dizer assim, da segunda divisão, que é o que o pessoal mais... Né? Agora, isso que o professor mostrou, tá? 13,75, isso aqui é a nossa tradição aqui. Sim. Entendeu? Por quê? Há pouco o senhor estava falando dos veículos, antes do Sim. plano. Sim. E o mercado financeiro... Não, espera. Claro. E o mercado financeiro não é diferente. Sim, existe... Claro, eu não estou falando do juro na ponta. Desculpa. Os caras, no mínimo. Não estou falando do juro na... Não estou falando do juro... O senhor falou em 3,75, qual seria o ideal? 13? 13, não, 13. Não. Qual seria o ideal? Não, assim, essa questão do juro, ele tem que ir se ajustando. Mas a verdade é a seguinte, a verdade é que quando você tem um mercado concentrado, vou dizer assim, vou escolher essa palavra. Sim. Tá? Ele é um mercado financeiro brasileiro, ele é um mercado concentrado. Então, quando você tem concentração, abre espaço para essa questão. Que é o exemplo que o senhor deu há pouco dos veículos. Sim. Que os veículos aqui no Brasil eles acabam custando muito mais do que na Europa, nos Estados Unidos. Sim. E não é por um problema só de imposto, é um problema de margem. Então, mercados concentrados produzem margens altas. Exato. Mas e por isso que eu digo assim, ó, se a nossa inflação aqui, ela já está cadente, mas o meu ponto aqui, com todo o respeito, assim, eu acho que nossa taxa de juros está exagerada já para a inflação que nós já estamos. Ela está em queda e nós já estamos precisando, a economia está precisando de um reforço, precisando de impulso. Por quê? Porque a gente vê o seguinte, o desemprego nos Estados Unidos é 13,5%. O desemprego aqui é 9%, baixou um pouco, né? É um negócio grandioso. As empresas, vamos ver o efeito da queda de demanda, estou falando do PIB, não é só da inflação, da queda de demanda e do efeito do juro alto sobre quem está devendo. Nós tivemos o caso das Americanas quebrando, quase quebrando, está uma polêmica até agora. Há Lojas Marisa, Ricardo Eletro, há 2 livrarias tradicionais, a Cultura e a Saraiva. Então está dando, ou seja, o setor está sendo impactado porque a taxa de juros aumenta. Eu acho que foi o senhor que falou, foi ali, falou na abertura, quando a taxa de juros aumenta muito, quem está endividado fica mais endividado.
Então, os empresários endividados pouco vão investir. Eles vão ter que, vão inclusive, até vender ativos para tentar salvar a sua empresa, salvar a sua... O que torna isso caro... tudo esfria a economia. A taxa de juros elevada, o impacto dela é que assim, o custo de capital para a empresa, nós temos que separar, para a empresa, porque ele vai descontar título, então esse sobe. Né? Você foi lá e fez uma compra em 120 prestações, o juro já está lá dentro. Sim. Mas por que leva a inadimplência agora que o é Márcio? Isso, 66 Isso. milhões de inadimplentes no Por quê? Brasil. A questão toda aqui que nós temos que considerar, tá, isso eu sei que são dados, a grande maioria é dívida do cartão de crédito, tá, e do cheque especial. Voltamos à questão do concentrado. Mas é essa questão que o senhor passou aqui, como diz o professor lá, o aluno, eu captei. Isso. E eu gostaria de entender que o senhor falou assim, ó, o mercado é concentrado, né? E a gente fala aqui do mercado, e às vezes para o trabalhador, para a trabalhadora lá, a gente fica assim, mas quem é o mercado? Entendeu? Pois é, então a gente precisa também saber o seguinte, mas vem cá, o mercado, como é que se diz? Se alguém ganha, se alguém está perdendo, alguém está ganhando, né? Exato. Isso aqui, normalmente, o meu time ultimamente só perde, né? E aí não é todos que ganham. E aí o senhor falou assim, não, o mercado é concentrado. Tá, mas como funciona isso? Como é que é o mercado aí? Como é que é essa como é que se diz assim, essa ciranda econômica aqui, o professor Davi também aqui fala o seguinte, não, o Banco Central tem a responsabilidade de equilibrar isso, né? Mas como é que ele equilibra nesta visão toda o seguinte, bom, mas ele podia então dizer o seguinte, não, agora está na hora de baixar porque eu preciso fazer a economia crescer, por esse pessoal todo que está inadimplente hoje a consumir. Como é que faz isso? Que é o mercado, concretamente, aqui, assim, para a gente poder tentar, para aqueles que nos ouvem, né, poder compreender um pouco mais, assim, porque é isso, nós queremos entender a dinâmica do mercado, como se diz, né? Como é que é o mercado em si? O mercado, de uma grande maneira, nós temos vários mercados. Sim. O mercado que eu me referi era o mercado financeiro. Sim. Os grandes bancos. Sim. Então, se nós olharmos quem são os grandes bancos, Sim. se nós olharmos para os balanços deles, Sim. para ver a taxa de lucratividade dessas empresas. Sim. Não estou dizendo que eles não sejam eficientes, eles são. Sim. Sim. Mas não estou também dizendo que, vamos dizer assim, as condições locais propiciam que essas empresas tenham um lucro muito grande. Sim. Eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra o lucro. Sim. Não sou contra o lucro. Claro. Eu sou contra não repartir. Sim. Entendeu? Concentração. Exato. Eu disse, o mercado é concentrado. Exatamente. É você não dividir aquilo com os outros. Sim. De uma maneira geral. Esse é o problema. Porque daí, então, você vai formando poucas pessoas, ou poucas empresas, ou poucos, né? Sim. E esses caras muito, muito, muito poderosos, Sim. em detrimento de uma grande classe Sim. totalmente desfavorecida. Então, E isso às vezes- Uma E às coisa vezes- que o professor Bozaro falou antes, que é muito importante, que ele chama ali a taxa de retorno do capital, né? Que é o que o empresário olha para a economia. Ele vê isso aí, quanto é que eu vou ganhar de retorno? Eu vou Sim. ter um retorno X. Sim. Aí ele olha, vamos supor, eu vou aumentar em 10% a minha produção. Né? Vamos supor, estou fazendo uma hipótese. Sim. Eu vou ter um retorno X% Sim. de retorno. Aí ele olha a taxa de juros 13,75 e diz, pô, eu vou aplicar sem risco. Sim. Porque até eu terminar de fazer esse investimento, pode ter entrado um competidor da Índia, da China, sei lá da China, onde, e eu vou... E o nosso não vou emprego conseguir aqui foi para a mudar. China. Então, Sim. só que no momento que ele diz... eu vi um empresário falar isso. O grande negócio hoje para o empresário é vender o seu negócio e aplicar no setor financeiro. É, Só que quando ele vende o negócio dele, É. ele está deixando de fazer pedido de máquinas para a indústria de máquina. Ele está deixando de contratar empregados, está deixando de contratar engenheiros. Essas empresas vão contratar de outros fornecedores. Então, no momento, isso gera um esfriamento da economia. E quando a economia esfria, as pressões sobre os salários, eu quero chegar no trabalhador agora, me lembrei de ti agora. O que é? As pressões são para baixo nos salários. Sim. Se a economia está esfriando, as pressões sobre os salários são baixistas. Baixistas. Então, isso aqui acontece, o trabalhador perde numa economia que está lenta.
percebe? Em que o juro alto, nesse sentido, claro, ele pode, né, não estou dizendo que ele não possa ter eventualmente um papel num determinado momento, numa determinada proporção, bem medidas as coisas. Mas tá? e quando é que nós Agora, o ganhamos, problema é quando a professor? gente entra nessa patamar, hoje, nós estamos vendo o seguinte, de fato, tem gente desempregada, em grande parte, a economia precisa retomar, e a gente vê um crescimento para baixo. Né? Isso que eu acho que nós precisávamos tentar... como é que se assim, equilibra contrabalançar entre melhor essas o coisas. setor produtivo versus o setor Hoje, financeiro? É vê- uma E briga o setor financeiro, eterna. isso que ele falou é completamente É. certo. Os caras, a taxa Selic é 13,75, no cartão de crédito é 400%. O negócio. professor aqui falou duas coisas que achei importante, assim, né? Antes ali, aqui na conversa, ele disse o seguinte, ó, o problema nosso aqui é ver como é que distribui, né? E a outra, ele disse assim, ó, eu não sou contra o lucro, né? Nós também não, né? Porque eu sempre digo assim, a essência da produção das empresas é ter lucro, porque no momento que ela não ter lucro, vão deixar de ser empresa. Claro, Qual que é a questão sempre aqui? É que este lucro, por exemplo, pelo mercado, pelo sistema financeiro, como é que se diz? Ele é um lucro, no nosso entendimento, como é que se diz? Um lucro que não passa pela produção. Ele não gera, né, o trabalho ali, porque alguém, como é que se diz assim, deixou de investir na produção porque ele vai ganhar lá no setor financeiro muito mais do que se ele estivesse, como é que se diz, investindo lá, comprando uma máquina, essa coisa toda, porque de repente, ou comprar uma máquina vai demorar mais tempo para ele valorizar, o retirar aquele investimento que ele fez. Então, bom, eu vou investir aqui, que aqui o dinheiro vem mais rápido. Claro, né? Então, mais garantido. entendeu? Então, qual que é o problema aqui da finalização da economia? É isso, exatamente porque ela puxa a economia para baixo, porque não há, como é que se diz assim, produção, não há emprego e, portanto, não há consumo. Entendeu? Então, essas questões todas que a gente está discutindo aqui, às vezes parece que pensa que as pessoas têm assim, que há uma contradição aqui, né? Tem opinião diferente. Não tem. O problema nosso aqui é olhar o todo da economia e dizer o seguinte, ó, tudo bem, o Banco Central tem que andar, mas é preciso buscar um equilíbrio aqui e ver como é que a gente distribui mais renda, porque nós temos cada vez, como o professor mesmo falou, um mercado mais concentrado e uma legião de miseráveis, entendeu? Então a gente precisa aqui equilibrar um pouco isso, como é que distribui renda, como é que faz a economia andar, para que a gente possa, às vezes até hoje a distribuição da riqueza, ela pode vir por, como é que se diz, pelo salário fixo, mas pode vir pelo salário variável também. Então, essas questões todas hoje, do ponto de vista econômico, eu acho que são importantes, né? E eu acho que o debate aqui, a conversa com nós é importante aqui. Bem, eu só gostaria de complementar o seu raciocínio, né? Então, por exemplo, assim, nós estamos com uma taxa de 9%. Só que nós somos tão atrasados que a 6% o Brasil entra em pleno emprego. 6% nós estávamos estudando essa questão. O que é o pleno emprego? É quando você está trocando de emprego, sim, a economia está, né? E nos Estados Unidos, o pleno emprego eles atingem abaixo de 4, né? Deve ser 3 e pouco. Por que existe essa diferença? Porque a tecnologia lá está mais presente. Sim. Então, essa é outra questão que nós temos, que nós acabamos nos atrasando, né? Então, o mundo produziu uma quimera para ele mesmo. Sim. No momento que ele decidiu investir. Claro, existe um mercado enorme na China, não estou dizendo 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Se você abrir uma padaria, se vendendo só no bairro, você fica rico, né? Mas assim, ó, existe essa questão. Só que os chineses também foram muito astutos, porque eles disseram, quer produzir aqui? Sim. Então traz, mas não traz a última tecnologia. Traz aquela que consome mão de obra. Sim. Porque eles sabiam que... Então é lógico, eu ganhava $3 plantando arroz. Sim. O mês inteiro. Aí eu passo a ganhar $30 para trabalhar numa fábrica. Sim. Aí a gente diz, puxa, mas isso aí é uma diferença, né? Um salário, estão pagando salário de fome contra nós aqui, né? Sim. Mas para eles lá, aumentou 10 vezes o salário do cara. Sim. Entendeu? Para ele vai permitir ele consumir muita coisa, muito pão. Né? Então essa é a característica. E aí o mundo inteiro acabou construindo uma grande fábrica na China para produzir lá, em detrimento de nós. Sim. Então hoje nós precisamos pensar o Brasil
Claro, nós temos que explorar. Nós temos terra, temos água, temos isso, nós temos que produzir. Claro. No agronegócio mesmo, não adianta nós querer inventar muita coisa, porque o bom é ali. Nós vamos ganhar muita grana ali. E tudo que nós conseguir construir ao redor. Sim. Né? Mas nós temos que pensar essa via de melhorar o nosso nível tecnológico, melhorar a educação das nossas crianças, tá? Sim. Melhorar, abrir oportunidade para os nossos jovens, né? Para melhorar. Há pouco nós dissemos assim, os trabalhadores perdem. Quando é que nós, trabalhadores, ganhamos? Quando? Em geral, quando a economia cresce mais. Certo, professor, mas assim, Nem quando ela sempre tanto quanto, cresce, mas a gente nunca ganha, professor. Nós sempre estamos correndo atrás. Verdade, verdade. Daqui a pouco o Assis vai falar, vai ter que fazer a campanha salarial. A campanha salarial. Quando é que tu conseguiu uma campanha dizer assim, não, vencemos, né, ganhamos? Às vezes, dependendo da situação, é uma grande vitória sempre, né? no Dependendo do contexto que está complicado. Mas a verdade Mas a gente está sempre correndo atrás. Isso é. Sempre. Como é que se diz? É um ano atrás do outro. Outro ano atrás do outro. Sim. Nós estamos sempre fazendo força, todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores Tá estão certo. fazendo força. Um dia nós estávamos falando e comentando, e o cara disse assim, os caras estão lá queimando pneu. Ele disse assim, ele não está queimando pneu só para ele. Ele está queimando pneu para nós também. Para todo mundo. Claro. Quando o cara se dispõe a enfrentar uma situação dessa, é porque não deu mais. Isso E ele mesmo, está lá mas fazendo força para todo mundo. E o fato de trazer um assunto que num primeiro momento parece árido, né? Parece difícil para o trabalhador, para o pessoal comum, sim, a gente está tentando mostrar que isso impacta diretamente, tem reflexo ali na campanha salarial, o pessoal, e o dissídio, claro. Juros também, Isso. tem esse impacto, presidente. Inflação. Juros, Posso inflação. falar duas coisinhas? Vá à vontade, A professor. primeira que eu concordo, eu quero já entrar, assim que puder, entrar nesse assunto que ele colocou. Nós precisamos ter um desenvolvimento tecnológico, pensar no longo prazo, que a gente não pensa. Eu acho que isso é um tema grande para nós. Eu até sugiro que seja um tema um dia daqui. Desenvolvimento Ou tecnológico. seja, pensar no longo prazo. A gente pensa só para amanhã de manhã, só no curto prazo, não tem visão de longo prazo, que os chineses, os indianos, os coreanos do sul tiveram. Todos eles tiveram estratégias de longo prazo, e não foi só educação. A educação foi uma das pernas. Outro foi compras governamentais, financiamento, incentivo aos adotores e pesquisa. Ou seja, tu paga menos imposto. Até na cultura, pesquisa. o exemplo da Coreia do Sul também. Mas isso. Então, em várias. A cultura agora, mas no início, os chaibous, aqueles todos. Tem um estudo bem interessante, o professor Wallace, lá da Universidade Federal da Bahia, sobre isso. Eu recomendo, tem um vídeo legal. Agora, eu queria chamar a atenção sobre uma coisa assim. O Brasil, uma das razões é esse problema da dívida pública, né? E do equilíbrio fiscal, né? O problema é que, às vezes, o juro alto, acho que o Assis falou lá no início, né? Ele acaba, imagina, nosso juro, nós devemos perto de 7, conforme o critério, 7,3 trilhões. Essa é a dívida interna brasileira. É um número astronômico, inimaginável para um cidadão comum. Tá? Vocês imaginam, assim, 13,75 sobre isso dá quase 1 trilhão, 960, não me lembro, de 980 bilhões de reais. O ano passado, o Brasil gastou, conforme o critério, 820 ou 760 bilhões de reais só de juros. Então, por mais que o governo faça todo o equilíbrio para tentar equilibrar o orçamento, ele corte gastos, só o que sangra na despesa de juros é o que atrapalha isso muito. Então, precisa ter mais equilíbrio também. A queda do juro facilitaria. Tá? Eu vi uma análise outro dia fazendo 1% que caísse o juro, já mudava bastante a despesa financeira do governo. E abriria espaço para quê? Para investimento. Porque o investimento, se ele for, ele vai ter um efeito multiplicador na economia. Então, isso vai ajudar a economia a andar mais rápido. Muito bem, professor Davi, presidente Assis, professor Mozart. Eu sei que a gente poderia ficar 2, 3 horas aqui conversando, né? Com certeza a gente vai voltar a falar no PodSim, no podcast da categoria metalúrgica, sobre esse assunto. Mas vamos finalizar, então eu deixo a palavra com vocês. Vamos começar então com o professor Mozart. Vamos falar então, para a gente finalizar, expectativa, perspectiva, vai mudar um pouco esse cenário ainda esse ano, não? Até o fim desse novo governo?
Eu acredito que essa questão dos juros, ela passa, tá, por a gente rever a meta de inflação. Entendeu? Então, como eu disse, eu não gosto de inflação, mas admito que precisa ter um pouco de inflação para a gente dinamizar o nosso crescimento. Tá? Então, nós precisamos rever a meta, criar uma folga nela, trazer os juros de volta mais para baixo, né? E é lógico, né, a perspectiva que a gente tem é que até o final do ano que vem, se não mudar a meta, ele deve cair para 12, 12,25, 12,50, de acordo com o Focus. Então, essa é a perspectiva. Eu acredito, não é acho, quando a gente diz que acha, não, né? Eu acredito que haveria espaço para a gente reduzir até um pouco mais, né, a taxa básica de juros, né, para a economia como um todo. Agora, é lógico, nós vamos ter desafios muito grandes pela frente para vencer, principalmente para a implementação da política econômica, enfim, do novo governo. Ele tem que deixar claro isso aí, assim, não clareou ainda, né? Não está 100% claro. Quando ele clarear bem, olha, vou fazer isso e dessa forma, eu acredito que vai acomodar e aí nós vamos ver um crescimento mais pronunciado da economia. Eu espero, né? Para ter uma ideia, o agro esse ano ele deve crescer entre 1,5 e 1,8 o agro. Isso impacta para o nosso crescimento em 0,5, 0,6 do PIB. Né? Por isso que eu disse, a nossa grande perspectiva é o agro, a gente né, dá força porque nós temos condições, temos vantagens comparativas para crescer ali e para nos tornar uma grande nação que é o nosso futuro. Agora, é lógico, nós temos que resgatar, principalmente, né, porque essa grande nação ela foi construída com muito suor, com muito sangue dos trabalhadores. Então tem uma dívida que tem que ser resgatada com nós. Tá? Que eu me incluo também. Muito obrigado mesmo pela sua presença, professor Mozart. Obrigado. Professor Davi, sua perspectiva então, para a gente finalizar? Eu concordo com ele, acho que a tendência é essa, a economia ela tende a baixar o juro, né? Acho que a questão mais, ela vai ter que talvez tem que ver o timing, como se diz, eu vou falar em inglês, é o tempo que isso vai levar, né? Como é que a gente vai tratar isso? Eu penso que o Lula, no seu primeiro governo, mostrou que ele tem responsabilidade fiscal, responsabilidade com as contas públicas e teve acerto na questão do crescimento econômico. Então, vamos ver se a gente consegue isso novamente, né? Eu queria dizer assim, ao mesmo tempo, que a gente precisava dar uma atenção especial para a industrialização brasileira. O Brasil a indústria perdeu terreno, historicamente, não vou entrar em detalhes de culpado, mas eu acho que precisa retomar isso, porque o mundo inteiro hoje está disputando indústria. Estados Unidos, Europa, China, todo mundo, Japão, Coreia, todo mundo está atrás da indústria. E nós não podemos ficar de fora, nós temos uma possibilidade, nós temos aqui em Caxias um importante polo metal mecânico, com grande capacidade, que, impulsionado tecnologicamente, nós podemos atingir graus bem superiores de produção, de empregos de qualidade avançados. Então, eu penso assim, eu tenho essa esperança que a gente marche para essa área tecnológica, né, também. Muito bem, obrigado, professor Davi. Presidente Assis Melo, obrigado pela sua presença novamente, convidado fixo aqui do programa. Suas considerações finais. Bom, mas eu, na verdade, ainda fico aqui, como é que se diz assim, um pouco na pergunta, né? Porque o professor Mozart falou aqui que, de repente, teria que rever a meta da inflação, né? E qual que seria, assim, professor? Desculpa que eu sei que nós estamos nas considerações finais, mas aí, de repente, o Davi... Para mim, a ansiedade aqui, que o senhor sou meio ansioso também, né? Qual que seria, assim, isso pode, de repente, na sua opinião, claro que... o que seria uma como é que se diz, uma meta de inflação aí? Pode chegar a 2 dígitos ou não? O senhor acha que não? Não, 2 dígitos eu não acredito. Mas, assim, nós poderíamos elevar ela para uma taxa, uma banda entre 8 e depois 3, assim, Sim. tipo, né? Sim. E aí manter como meta uns 5%. Sim. Aí, seguramente, nós daí conseguiríamos, só com essa mexida,
não sei se o professor concorda. Tá? Eu não consigo formular em números, mas eu imagino assim que a gente comece com uma banda maior Isso. e talvez no decorrer vá baixando conforme a condição permitir. Percebe? Porque é uma questão tudo não assim, dentro do mesmo ano, às vezes é muito difícil. Isso, porque essa questão assim, nós temos que olhar para o núcleo da inflação, que é o que nós não estamos olhando. Nós estamos olhando no agregado. Mas assim, se a gente olhar, descontar aqueles preços que são mais voláteis, lógico, combustíveis, alimentos, se você tirar e olhar para o meio da inflação, tu vai ver que ela é muito estável. Ela está girando aí em torno de 2,5%, 2,3%. Então, quer dizer, não haveria necessidade de você apertar tanto nesse momento a taxa de juros. Você poderia, se você olhar, que é o que o Banco Central Europeu tem feito, que é o que os Estados Unidos têm feito, que nem o senhor falou. Tá? Eles têm olhado para o meio da inflação. Né? Nós temos um episódio, só para concluir. Para concluir, concluindo. O episódio da inflação do chuchu de 1973. Né? Quem fazia era a Fundação Getúlio Vargas, e eles pesquisavam os preços no Rio de Janeiro. E deu uma chuvarada, quebrou a produção de chuchu, o chuchu subiu em fevereiro, né? E a inflação explodiu no Brasil por causa da inflação do chuchu. Então nós temos do Rio. Então, quer dizer, isso aí é um problema característico nosso. Né? Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço, mas e aqui, como a gente está aqui num programa aqui do sindicato e que a gente está iniciando, agradecer a presença dos professores aqui, da tua condução também, mas e dizer para o trabalhador que o dia 3 de março, dia 3 de junho, né? Já estou voltando. 3 de junho nós temos a Assembleia aqui para aprovar a pauta, então os trabalhadores já ficar atentos que nós já vamos estar aí na luta, aí essa semana aqui nós já vamos estar trabalhando para fazer, de fato, aí puxar aí a nossa campanha salarial. Isso aí, obrigado, presidente Assis. E, claro, aqui no Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, a gente vai estar trazendo sempre o tema da campanha salarial. Enquanto tiver as etapas aí, o presidente vem para falar sobre o andamento. Agradecer aos convidados, agradecer a quem nos acompanhou. Toda segunda-feira, então, um programa inédito. Spotify, YouTube e na Rádio Comunitária Vanguarda. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio.